Conceição, até 6 minutos. Muito obrigada, Excelência. Estou bem mais calma. Bom, começo então nesse clima de São João, cumprimentando novamente a todos e parabenizando a presidência e a relatoria, porque é um trabalho tenso, né? É um trabalho tenso, é um processo importante. E eu cheguei aqui achando que essa delicadeza na forma do presidente conduzir o relator, que poderia de alguma maneira atrasar, e eu percebi o contrário, né? Que essa forma de condução branda, calma, cautelosa, na verdade está favorecendo no sentido de encaminhar os trabalhos, independentemente do resultado. Então eu queria aqui render minhas homenagens, né, nesse dia de São João, ao presidente, ao relator, pela serenidade. Eu acho que a palavra certa, a qualidade maior é essa. Dizer que, muito embora nós tenhamos que evoluir muito no que diz respeito aos estados e aos municípios, senador Wellington, eu concordo com Vossa Excelência, tem que lembrar que no que diz respeito a este caso, há um agravante pelo fato de haver as instituições financeiras federais. Existem muitos crimes a serem apurados e coibidos nas outras instâncias, e tem muitos prefeitos já punidos, né, e até procedimentos em face de governadores, mas é muito importante destacar isso, porque eu lembro que quando eu vim prestar os esclarecimentos aqui na comissão, muitos senadores disseram, mas tem estado tal, estado... Mas no âmbito federal tem uma situação muito grave, que é a utilização dos bancos públicos, o que fere de maneira sim, direta os artigos 36 e 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, por consequência, a legislação que trata dos crimes de responsabilidade. Essa particularidade, ela não existe nos estados e nos municípios. Aliás, foi para proteger os bancos estaduais que essa lei foi criada, porque na época que a lei foi criada, muitos bancos tinham sido quebrados pela irresponsabilidade fiscal de governadores. Então, acho que esse ponto tem que ser destacado. E esse aspecto torna o nosso caso muito grave, né? Que esse caso sirva como exemplo para um maior rigor na responsabilidade fiscal nas outras instâncias, acho ótimo que seja assim. Mas é importante que essa diferença seja destacada. Eu gostaria também de enfatizar, não sei se o senador já saiu, o senador Lindbergh, a fala do senador Lindbergh foi muito importante quando ele diz que, desde o início, a defesa está dizendo que contou, que levou em consideração a meta proposta. Eu confesso que eu não tinha percebido nas falas da defesa uma confirmação tão clara, né, de que era a meta proposta que estava sendo utilizada como parâmetro. Eu considero isso como uma confissão do crime, porque é justamente isso que a denúncia está apontando, ao lado de todo o problema envolvendo as pedaladas, que são os empréstimos vedados dos bancos públicos, empréstimos esses não contabilizados, que geraram superávit fraudulento. É isso que a acusação está dizendo. Eles baixaram decretos, sabendo que o projeto não tinha sido aprovado, que teria todo um trâmite, contando com a meta proposta. Então, na verdade, o depoimento, o testemunho do doutor Marcos, aliado à fala do senador, com todo respeito, ao meu ver, vem confirmar a denúncia. O que eu vinha entendendo do que falava a defesa até agora era quase como uma não importância. A defesa tentava destacar que a meta não era relevante, que o que importava era a existência de superávit parcial nos órgãos setoriais, ou excesso de arrecadação parcial nos órgãos setoriais. Em vários momentos a defesa disse isso. Olha, não importa a meta, o que interessa é que no órgão setorial tinha superávit ou tinha excesso de arrecadação. Nós entendemos que esse argumento também não se sustenta. Por quê? Porque se fosse assim, se o que importasse era o parcial e não o total, para que existe DRU? Para que existe lei orçamentária? Então, esse argumento já não fazia sentido ao nosso sentir. Porém, agora vem a confirmação de que a denúncia está correta. E, por isso, eu reitero aqui a todos os senadores presentes, a acusação pede que seja julgada procedente. Não só nessa segunda fase de pronúncia, mas também na terceira fase, confirmando o afastamento da senhora presidente.
E eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Marcos. Doutor, o senhor se recorda quando do envio do PLN 5, quando estavam aguardando a aprovação, ou mesmo quando consideraram essa meta proposta, se nesta meta proposta estavam já considerados os empréstimos tomados dos bancos públicos, empréstimos esses que não tinham sido contabilizados no primeiro momento? O senhor lembra se esses empréstimos foram levados em consideração nesta meta proposta no PLN 5? Com a palavra, o senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 3 minutos. Obrigado, senador. Obrigado, advogada, pela pergunta. Só para esclarecer, quer dizer, a questão da meta aí, inerente à questão do crédito, a gente só se reportava a questão do crédito estar submetido ao limite vigente. Então, ele estava vigente. Como eu disse anteriormente, inicialmente nas minhas falas, essa questão era tratada por uma outra área da Secretaria, Secretaria de Assuntos Fiscais. Então, eu não saberia, senhora, me desculpa, informar o que estaria sendo considerado, porque o relatório é extenso, né? E, às vezes, a gente consegue ler o relatório, né? Quando você consegue ler uma vez, a gente já tem que... né? Mas eu não saberia dizer para a senhora sobre isso, né? A palavra com a doutora Janaína, 3 minutos. Excelência, a pergunta tem a seguinte finalidade: a situação pode ser ainda mais grave, né? E muitas das participações da senadora Lúcia Vânia vão nesse sentido. A situação pode ser ainda mais grave do que a constatada na denúncia, porque se eles trabalharam com uma meta proposta, e se essa meta proposta sequer levava em consideração os débitos já reconhecidos, conhecidos pelo governo, perante o Banco do Brasil, perante o BNDES, relativamente ao FGTS, com relação à Caixa Econômica Federal, na verdade, até mesmo a meta proposta era fraudulenta, ela era fictícia. Então, isso é importante que fique claro. Um dos pontos levantados pelo senador Wellington tem a ver com um documento que eu destaquei aqui ontem, e eu torno a destacar o documento de número 81. Os bancos foram oficiados a fim de mostrarem quais foram os principais beneficiados pelo Plano Safra e, sobretudo, pelo PSI, porque o PSI, a rigor, se destinaria a empresas pequenas, a empresas médias, para comprar maquinário. Só que só teve empresa grande beneficiada, né? Empresa grande, inclusive multinacional, que é algo que gera estranheza. E o mais importante, em 2014, a Petrobras ganhou 200 milhões do PSI via BNDES. E em 2015, outros 200 milhões. Né? A dúvida é que fica: por que a Petrobras recebeu dinheiro do PSI via BNDES, sendo uma empresa pública, né? Não precisando comprar maquinário para gerar emprego, que isso era para empresas pequenas, empresas de médio porte? Por quê? Né? E gera uma outra reflexão, haja vista que foi na Petrobras que aconteceu a maior sangria para irrigar, inclusive, a campanha da presidente Dilma. Então, isso é um fato para o qual nós não podemos fechar os olhos. Mas era isso, torno a render as minhas homenagens, agradecer a todos por essa semana.